qual foi o fato novo, né, que surgiu e trouxe essa movimentação diferente no contexto internacional? Da eleição americana, né, do Isso. Trump, né? É. A gente olha para isso, sabe, Couto, eu tenho uma sensação de que houve uma mudança completa no marketing político do Trump, completa, né? Ele abandonou os critérios que estavam postos e adotou os critérios realmente de guerra aberta, né? E ele foi para o populismo absoluto, né? Eu acho que isso chamou muita atenção desde o discurso do Obama, que falou que o pessoal saía antes dos comícios dele, né? Fez aquela brincadeira e tudo mais, né? O New York Times, através de um artigo do David Brooks, fez uma coisa muito curiosa. Ele foi assistir a alguns desses comícios e mostrou que as pessoas que estavam no comício não ouviam o que acontecia. Eles brincavam, jogavam piada fora, faziam comentários das redes e bebiam muito. O Trump entendeu o recado. Não é política que está interessando. A partir de agora, literalmente vestir, Trump em estado puro. É a ausência absoluta do sentido político das coisas. E ele agiu desta forma e recuperou espaço agindo dessa forma. Se você me perguntar com quem ele estava tentando agir dessa forma, ele está pensando nos indecisos. Claro, todo mundo já está vendo os estados pêndulos, os 7 estados que vão, mas nesses estados pêndulos também está rachado. Também você olha os números dos diferentes aglutinadores de pesquisa, está 47 a 48. Na prática, Couto, a eleição será decidida por no máximo 3 a 4%, talvez menos, de pessoas absolutamente indecisas que vão tomar a decisão do voto, talvez indo para a urna. É com esses que o Trump fala da não política. É com esses que ele dança, é com esses indecisos que ele diz: eu sou um de vocês. E vende sanduíche, sem dúvida nenhuma. E o que muda no mundo, ganhando um ou outro, a Câmara, outra. O que Ah, representa a vitória de um ou outro para tudo aí, para o BRICS, para as guerras, para tudo que tem aí no mundo. esse ponto é essencial para a gente entender o que é que vem por aí, né? Quando a gente olha para Trump, a gente tem que olhar um analista do Financial Times fez uma observação curiosa hoje, né? Ele disse o seguinte: para de achar que o mundo inteiro está achando que é ruim Trump. E ele listou os países que estão achando que Trump é bom, né? Quando nós olhamos para esses países, nós começamos a perceber que a principal característica dos que apoiam Trump é a ausência absoluta de democracia. Quem não É, gosta de democracia, quem não pratica a democracia, no mundo, eu não estou falando dentro dos Estados Unidos, no mundo está apostando em Trump. Sabe, Couto, eu tenho uma suspeita que o grande impulsionador da campanha de Trump isso é bastante demonstrável, não é? São as grandes associações, as grandes companhias em torno da internet e principalmente do jogo da desregulamentação da internet. O que Trump promete para eles é uma internet absolutamente aberta, sem regulamentação. Já é tão difícil regular. Os países que precisam efetivamente de uma internet sem controle estão apostando nisso. E aí você tem ditadores de todos os tipos e tamanhos. E de todas as cores. Então, quando nós olhamos para esse quadro, talvez a gente tenha uma preocupação extra sobre que tipo de realidade nós vamos ter nos impulsionadores das opiniões, nos construtores das opiniões, sem freios com Trump. Essa foi a promessa. E eu acredito bastante que ele vai cumprir. professor, saiu hoje uma Sim. pesquisa, da Reuters, né, com os números lá nos Estados Unidos. A gente tem esses números para mostrar aqui para o nosso público e eu aproveito para pedir uma análise do senhor também. Pessoal, Kamala tem vantagem de 46% contra 43% de Trump, segundo pesquisa Reuters Ipsos. A vice-presidente democrata dos Estados Unidos, Kamala Harris, manteve uma vantagem de 46% a 43%.
sobre o Trump com um eleitorado desanimado, dizendo que o país está num caminho errado, segundo essa nova pesquisa. A liderança da Câmara surge 6 dias depois diferentemente de uma outra pesquisa, 45 a 42 era a última pesquisa. E ainda nesse contexto, teve aquela ação do Trump também. A gente até mencionou já aqui no programa ao longo aqui dessa edição. Ele se vestiu ali de atendente daquela rede famosa de comida rápida, né, fast food. O Donald Trump, a aparição do ex-presidente dos Estados Unidos em um drive-thru do McDonald's nesse domingo foi parcialmente encenada, segundo o The Washington Post. Segundo veículos, motoristas que o republicano atendeu foram inspecionados pelo serviço secreto americano e posicionados antes da chegada dele. Além disso, o estabelecimento localizado em um dos estados mais decisivos para as eleições norte-americanas, a Pensilvânia, ficou fechado para o público durante a visita e ninguém fez pedidos de comida. Bom, a gente tem 4 minutinhos ainda para conversar aqui e eu te pergunto, professor, sobre essa cena do Trump aí e também sobre essa pesquisa. As pesquisas lá nos Estados Unidos trazem algo peculiar, porque lá a eleição não é assim direta, né? Então é difícil de mensurar, né? Exatamente, era o que eu ia te dizer. Primeiro de tudo, essa ação toda programada, estruturada, é Trump sendo Trump, né? Desde o aprendiz, ele, né? Quem quiser vai ver o filme mostra quem era, né? E como é que agia, né? Não há grandes novidades nessa ação, nesse jeito de tudo programado, tudo devidamente desenhado. Na verdade, não tem nada de natural nisso, nem mesmo essa frase sobre o Brasil. O Washington Post desconfia exatamente que tudo foi uma grande encenação. Ótimo, né? Sobre a pesquisa, aproveitando o teu tempo, a gente precisa ter muita cautela sobre isso. É bom lembrar sempre, para citar um exemplo, Hillary Clinton ganhou por mais de 3 milhões de votos do próprio Trump e perdeu a eleição, né? Biden, as pesquisas davam ao Biden uma vitória esmagadora e ela foi por milímetros, né? É preciso ter muita cautela com essas pesquisas. Elas não pegam, observe os números, 47 a 45, está faltando até os 50, né? De alguma forma, quando a gente olha para isso, a gente tem que lembrar sempre que o eleito nos Estados Unidos não é pelo voto popular, é pelo voto no colégio eleitoral, de 538 membros. 18% desses votos, praticamente 93 desses 538, são votos desses 7 estados, que ora são democratas, ora são 80 e tantos por cento dos eleitores americanos já decidiram o seu voto, já está definido. Não é aí que se decide. Exatamente para eles, Trump veste essas novas, vamos dizer, essas novas roupagens, incluindo a de vendedor de sanduíche. E vai falar que eu sou gente como você, eu sou gente como a gente. Vai conversar com esse indeciso, pegar exatamente esses 3%. É preciso toda a cautela e é preciso, de alguma forma, notar que a campanha da Câmara não reagiu à altura na captura desses indecisos. Isso é mais ou menos indiscutível e é um ponto comum nas análises de todos que estão acompanhando atentamente essas oscilações dos números eleitorais. Diante disso tudo que o senhor está dizendo, o mais provável é que a Câmara ou o Trump vençam a eleição? 30 segundos, professor. Olha, você quer a resposta que eu sonho ou você quer a resposta que eu estou olhando, vendo e cada vez mais... É a resposta real. A resposta real é que eu estou vendo uma construção em torno de Trump muito mais sólida para disputar os indecisos do que Câmara. Ele pode levar, sim. Isso é indiscutível. Emoção não vai faltar também nos Estados Unidos. Dia 5 de novembro, professor? Não vai faltar. É dia 5? De alguma... Como não te ouvi? É dia 5 de novembro? Se o dia é dia 5? 5 de novembro e, de algum modo, nós temos que estar preparados porque a eleição pode ser decidida ainda do ponto de vista judicial. Cuidado com isso, porque é bastante possível que isso aconteça, porque, inclusive, Câmara está se prevenindo contra certas medidas que estão sendo tomadas e ela vai reagir, inclusive, judicialmente. Portanto, o futuro aí está bastante indefinido, né? Vamos acompanhar. Professor, obrigado.